Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 7 de junho de 2020, lição número 10, com o tema A Intercessão pelos Efésios. Nosso textuário, ele está lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que nos diz: Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática. A verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. O objetivo específico é aprender a eficácia da oração no fortalecimento e restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Ao final dessa lição, vamos refletir acerca do propósito da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Também vamos destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Vamos conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e pensamos. A nossa leitura bíblica em classe agora chegou a sua vez. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21. Dê uma parada no vídeo e faça a leitura do texto. Muito bem, esperamos que você tenha parado o vídeo e tenha feito a leitura aí no seu lar da Palavra de Deus. Introdução. A nossa lição tem um ponto central. E o ponto central desta lição é que temos o dever de interceder uns pelos outros. Nesta lição, vamos refletir sobre a oração de Paulo, a oração intercessória que ele faz pelos Éfesos. Mas o que é intercessão? Qual o conceito de oração? Orar é conversar com Deus. Esta oração pode ser pública, pode ser particular, pode ser por meio de palavras e por meio de pensamentos. Mas o que é importante no conceito da oração é que é uma conversa. Você fala e ouve. Muitas pessoas pensam que orar é falar e não dão tempo de qualidade para ouvir o Senhor falar. Então esteja também pronto a ouvir, pois o Senhor fala. Existem diversos tipos de oração. Oração de confissão, temos um exemplo lá no Salmo 51, oração de adoração, Salmo 95, comunhão, Salmo 103, gratidão, Timóteo capítulo 2, versículo 1 vai falar sobre isso, de petição pessoal ou causas e de intercessão pelos outros. Você pode, na sua casa, pegar cada um desses versículos e fazer a consulta um a um. Nós recomendamos este versículo, pois aqui nós faremos somente menção dos versículos chaves inerente ao esclarecimento da lição. Orar é estar de acordo com a palavra de Deus,
que é a sua soberana vontade. João, capítulo 15, ele nos diz assim: se vós estiverdes em mim, isso falava Jesus, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo, não houve restrição, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus também falando em João, capítulo 16, versículo 24, para os seus discípulos: até agora, nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis. Então entendemos que hoje as nossas orações é uma conversa com Deus e ela termina com o uso do nome de Jesus e inicia com o uso do nome de Jesus. Nós adentramos no trono do Pai em nome de Jesus e encerramos nossa petição e nossa oração em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 3, nos diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, não sabemos pedir. Orar também é deixar o Espírito Santo conduzir as nossas orações. Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim, recomendo que leia todo o texto. Jesus, ao terminar de orar, os seus discípulos encontram-se com ele e um dos discípulos diz assim: Senhor, nos ensina a orar. João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e ele ensinaria todas as coisas. Naquela ocasião, Jesus ensina os discípulos a orar. Hoje, como Jesus está assentado à destra do Pai e o Espírito Santo nos foi enviado, é o Espírito Santo que nos ajuda e nos ensina a orar. Muito bem. Intercessão. Interceder é orar pelos outros e é uma das maiores expressões de amor, pois nos colocamos no lugar do outro, como se o problema fosse nosso, para orar. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5, recomendo que leia todo o texto, ele vai falar sobre intercessão. Mas aqui, de modo sucinto, ele diz assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam. Aí ele faz tipos de oração: deprecação, oração, intercessões e ação de graça por todos. Ele não restringiu. Todos os homens. E aí ele mostra mais tarde, no versículo 5, quem é o mediador desta oração. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E é por esta razão que nós oramos em nome de Jesus. Tópico 1. Corroborado com o poder do Espírito. Primeiro subtópico, a riqueza da sua glória. Tal expressão é inteiramente paulina. A riqueza da glória, a riqueza da graça, a riqueza de Cristo. São expressões que nós vemos muito nas cartas de Paulo. E a ideia
é que não há limite para Deus conferir as suas bênçãos espirituais, o seu poder, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu amor, o seu bem-estar, de sorte que a restauração e a unidade está em Cristo. Alguns textos que falam sobre a riqueza da sua glória, a riqueza da sua graça, a riqueza de Cristo, que são similares a este texto lá de Efésios capítulo 3, está aqui. Efésios capítulo 1, versículo 7 e o 18, Efésios 2, 7, Efésios 3, 8, Romanos 11, 12, 2 Coríntios 8, 2, Filipenses 4, 19, Colossenses 1, 17, Colossenses 2, 2, 1 Timóteo 6, 17 e Romanos 9, 23. Recomendamos que você faça uma leitura na sua casa, na sua Bíblia, para poder marcar e fixar melhor. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se você precisa de alguma coisa que pertence às riquezas de Deus, peça, ore. Ele tem para lhe conferir. Segundo subtópico, fortalecidos com poder. E esse poder é enfatizado aqui, consiste na operação do Espírito Santo no íntimo, o que produz todas as coisas que pedimos ou que Paulo pediu em oração. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, examine depois sobre o fruto do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nos diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na nossa impossibilidade, Deus nos aperfeiçoa. Quando nós não podemos, Deus chega e nos capacita, nos fortifica, nos faz ir mais adiante. Nas nossas falhas e fraqueza, o Senhor chega para nos fortificar e apoiar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina. Somos ensinados pelo Espírito Santo. Subtópico 3. Habitados por Cristo. Subtópico 3. Habitados por Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 17, é usado o verbo grego que é katoiokei. Significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Indica a permanência habitadora do Espírito Santo de Deus no crente, na qualidade de Cristo presente entre nós. João, capítulo 16, versículo 7, diz: Todavia digo-vos a verdade,
que vos, olha que interessante, vos convém que eu vá. Isso já dizendo Jesus. É vantajoso para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou enviarei. Era necessário que Jesus fosse. Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. Subtópico 1. Amor, a virtude cristã. Efésios capítulo 3, versículo 17, fala sobre o amor. Estando firmados no amor, nos possibilita elevar a nossa espiritualidade, tanto no conhecimento quanto nas obras. E este amor traz a iluminação espiritual e nos revela a Cristo, tornando esse amor real e prático nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14 diz: todas as coisas sejam feitas com amor. Todas as coisas sejam feitas com amor. Sem amor, muita dor. Com amor, nenhuma dor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo-vos uns aos outros pelo amor. O que é que isso quer dizer? Que quando eu não dou lugar à carne, eu coloco a minha carne em servidão por amor ao meu próximo. Eu subjugo a minha vontade, o meu querer, que prejudica a outro, por amor a esta pessoa. Filipenses 1:9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos mostra que o amor é um fruto do Espírito. 1 João capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, vai nos falar sobre o amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Olha de quem é o amor? O amor é de Deus. E aí eu posso entender que nós sentimos amor. Nós precisamos de Deus para amar. A ideia de estar arraigado é a ideia de que temos raízes e uma árvore, quando ela tem raiz, ela vai lá embaixo no solo buscar água e nutriente para sua seiva e isso lhe causa crescimento, fortalecimento, né? E neste caso, estar arraigado em Cristo, estar penetrado em Cristo, nos traz a nutrição, nos traz o alimento para nos fazer fortalecer, crescer e amar como Ele.
Ele sabe como amar. Nós precisamos aprender com Ele como amar. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ora, se Jesus nos ama, se Deus nos amou de tal maneira, e Deus é amor, recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo entrou dentro de nós e o fruto do Espírito é amor, é impossível que nós que nascemos de novo em Cristo não tenhamos amor. Mas Paulo, ele fala sobre a raiz. E raiz é a árvore em busca do nutriente, da nutrição. Se somos a árvore e estamos em busca do nutriente, da nutrição, precisamos buscar a prática deste amor, a fonte deste amor, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus, e viver este amor que Ele compartilha conosco em nossa vida cotidiana. Somos fundados em amor. E fundado aí, a palavra fundado quer dizer alicerce, fundamento, pedra de esquina, a rocha de sustentação, que nós já vimos em outra lição, que é a doutrina, é o conhecimento da palavra de Deus, é o alicerce que é Cristo e o seu amor. João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 39. Aqui eu vou destacar apenas alguns versículos. Recomendo que você leia. Mas Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 39, diz assim: 37. Jesus disse-lhes: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. O 39 nos diz: e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os escritos dos profetas. Se você ama Deus, se você ama o próximo, e se você ama a si mesmo, veja como é uma sequência. Você ama Deus, Deus compartilha o amor dele com você, porque é uma via de mão dupla, e você tem amor para compartilhar e amar o próximo. Deus é a fonte de amor. Nós vamos até Ele e nos alimentamos de amor. Temos amor em nós para amar o próximo. E amando a Deus e ao próximo e a nós mesmos, veja bem, amando a Deus, amando o próximo e a si mesmo, porque aqui não diz: amarás o teu próximo como amas a Deus. Não.
Amarás ao teu próximo como amas a ti mesmo. Você foi a Deus, eu fui a Deus, amando-o. Ele compartilhou o seu amor para conosco, nos encheu de amor, sugamos pelas nossas raízes, nos preenchemos, nos alimentamos deste amor, crescemos com este amor, nos fortalecemos com este amor de Deus e cheios desse amor, somos capazes de amar ao nosso próximo. E isso significa fazer experimentar o amor com o qual Deus nos amou. Então, quando manifestamos o grande amor de Deus nas nossas vidas, pelo próximo, fazemos o nosso próximo experimentar o grande amor de Deus com o qual Ele nos amou. E disso depende a lei e os profetas. A intensidade do amor de Cristo. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Efésios capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Ele vai nos traçar qual é essa intensidade do amor de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Era um direito. Ele era Deus, não quis ser igual a Deus, ele quis ser filho. E filho, nós sabemos que é uma patente menor do que a do pai. O filho sempre obedece o pai e se põe em submissão ao pai. É uma característica que Jesus teve. Jesus, amando o pai de uma forma tão grande, não quis ser top com ele, de igualdade, mas se submeteu à autoridade do Pai. Então, sendo Deus, em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E fez-se semelhante aos homens para executar o plano da salvação, abrindo mão da forma de Deus. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus não precisava obedecer a ninguém. Ele era Deus, mas na terra, depois que ele nasceu, começou obedecendo os pais terrenos. Deus obedecendo a homens. Deus obedecendo a uma mãe. Deus obedecendo a um pai. Deus obedecendo ao seu sacerdote, porque José ia à igreja. Deus obedecendo aos anciões. Deus pedindo benção a pai, benção a mãe. Deus pedindo a bênção. Olha o amor imenso por nossas vidas. Por isso que Paulo diz: eu quero que haja em vocês, em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo.
Aí, depois de ser condenado injustamente, ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter dito, não vou ser morto na cruz porque eu não tenho culpa, eu sou inocente. Mas não. Deus se submeteu às leis humanas. Deus obedecendo às leis humanas, condenado injustamente, aceitou ser preso, aceitou ser humilhado, aceitou ser castigado. Ele aceitou sofrer naquela cruz. A morte de cruz, nós achamos muito bonito a cruz hoje, muito elegante a cruz hoje, mas a morte de cruz era a pior morte que existia para aquela época, pois ela tinha um significado, o significado era de maldição, indigno de morrer com os pés sobre a terra, indigno de entrar no céu, porque a pessoa era pendurada entre a terra e o céu. Isso significava dizer que aquela pessoa era indigna de entrar no céu e aquela pessoa era indigna da terra que pisava. Por isso era maldito todo aquele que morria pendurado no madeiro. Imagine Deus, que não merecia esse tipo de afronta, nem esse tipo de título ali por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Julgamo-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda plenitude de Deus. Cheio de toda plenitude de Deus. Este amor excede o entendimento e nos dá acesso a toda a casa de Deus, a tudo que pertence a Deus, a tudo que Deus tem, a tudo que Deus é, a tudo que Deus representa, a tudo que Deus é capaz de fazer. Este amor de Cristo cria um vínculo acessível à plenitude de Deus, uma disposição plena de ter comunhão, intimidade e uma vida conosco. Tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Subtópico 1. A dimensão das bênçãos divinas. Deus pode fazer ultrapassar em muito nossos melhores desejos. A mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, ele nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pensa aí no melhor para você. Imagine aí o melhor que pode acontecer na sua vida. Deus está dizendo que, em comparação a isso, os pensamentos deles é mais alto
Se você pudesse pegar a fita métrica e medir assim do seu pensamento para o pensamento dele, mais alto do que a Via Láctea, porque ele está falando de céus aqui. Mais alto do que o primeiro céu, mais alto do que o segundo céu, mais alto do que o terceiro céu, onde habitam os anjos, e não pode conter toda a grandeza de Deus. É mais alto ainda do que o céu que os anjos veem no céu. É mais alto do que o ponto mais alto. É a grandeza dele. Isso foi o que ele pensou para mim e para você. E os caminhos dele também são assim, altos, grandiosos. Pense num Deus que pensa que você merece mais e melhor do que você tem tido. E o desejo dele é lhe dar. Mas essa medida acontece mediante a nossa fé. Não é ele que nos dá pequeno, somos nós que limitamos o que queremos. Se nós queremos apenas alguns grãos de alimento no nosso prato, teremos só alguns grãos de alimento no nosso prato. Mas o desejo de Deus é nos dar um saco transbordante, bem reforçado, abundante de grãos para a nossa mesa. O desejo de Deus é muito maior do que o nosso. João, capítulo 13, versículo 7, diz assim: Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Deus tem pensamento para conosco, tem desejos e vontade para conosco, que só serão revelados se nos submetermos à sua soberana vontade. Sobre o tópico 2, convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Efésios capítulo 3, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 26, destaco o 26, diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Existem coisas que nós fazemos, e a celebração da ceia é uma delas, que anunciam o Senhor até que venha. Quando você tem um bom testemunho, você anuncia que o Senhor está vindo. Quando você pratica boas obras no Senhor, você está anunciando às pessoas que o Senhor está vindo. E muitas gerações têm se passado e Ele tem sido glorificado. Gerações e gerações têm se levantado e outras têm dormido no Senhor e têm passado. E novas gerações têm se levantado. E continuamos dizendo: glória a Ele na igreja, glória a Ele na terra, glória a Ele nos céus, até que Ele venha. Porque um dia Ele virá, e a esta glória nós vamos dizer lá no céu. Esta glória nós vamos dar naquele grande dia, todos juntos, todos os seus eleitos, lá no céu. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 31, tem muitas recomendações, mas destaco aqui o versículo 25. Mas o que tendes, retém,
disse, ou até que eu venha. Continue glorificando. Terceiro subtópico, a glória devida a Deus. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase todo o sempre. Efésios capítulo 3, versículo 21. Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz: Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade, cetro do teu reino. Judas capítulo 1. Judas não tem capítulo, ele só tem versículo, mas para uma menção, capítulo 1, versículo 25, diz assim: Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E todos dizem amém. Conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. Durante este processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo tempo. A igreja do Senhor permanece glorificando o nome de Jesus. A igreja do Senhor permanece glorificando através do Espírito Santo. A igreja do Senhor permanece dando glória ao Pai por todos os seus feitos. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se estamos sendo perseguidos, não importa se estamos em tempos de paz, não importa se estamos na bonança, não importa se estamos na aflição. Em todo tempo, a igreja do Senhor dá glória a Ele glória, a Ele poder, a Ele domínio, a Ele majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe todos vocês, irmãos.